Bom dia, queridos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Glória a Deus. Ótimo final de semana para você, sua família. Oh, glória a Deus. Queridos, eu vi o adversário entre ontem e hoje super furioso. E eu se alegro por ver o diabo furioso. É sinal que eu tô no caminho certo. Porque quando o diabo não cruzar o nosso caminho, é sinais que estamos seguindo no sentido igual. Certo? É sinais que estamos seguindo no sentido igual. Então eu fico contente de ver o diabo furioso, né? Furioso. É sinal que Deus está abençoando. Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que é a falta de diálogo. A falta de diálogo. Você gosta de conversar sobre problema? Você gosta aí no teu trabalho, líder, né, encarregado? Você gosta de conversar sobre os problemas que acontecem no setor com seu liderado? Você gosta? Você gosta de conversar aí na tua igreja com os membros sobre os problemas que acontecem? Ou será que nós somos daquele que não conversa no tete a tete, não chama para falar no mano a mano, e depois a gente fica falando por trás, quando a pessoa não está junto? E aí a gente acaba perdendo pessoas. Você gosta de falar de ter um diálogo aí com a sua família? Falar sobre as contas, falar sobre isso, sobre aquilo no lar? Gosta? Não gosta? Dura coisa, hein, se você não gosta. Porque ninguém gosta de falar sobre problema, certo? Ninguém gosta, cara. Todo mundo sai chateado. E mais ainda aquele que falou, aquele que puxou a orelha. Porque para um liderado que é honesto, para um pai que é honesto, para uma mãe, para um encarregado, para um líder que é honesto, você chamar a atenção de igual de alguém é doloroso. Mas a Bíblia fala que Deus ele ama e corrige aqueles que ele ama. Aquele que está sem correção não é filho. A Bíblia fala que aqueles que estão sem correção não são filho de Deus, são bastardo. Bastardo que não recebe correção. Tá? Então eu gostaria de mostrar aqui biblicamente que a falta de diálogo no casamento procede o divórcio. Que a falta de diálogo entre uma família procede a queda desse lar. A falta de diálogo num setor onde um líder exerce a liderança, ele acaba perdendo a liderança e ficando sozinho. Porque não queremos falar sobre problema. E muitas vezes, se é no setor do casamento, as pessoas não
o casal não conversa. Mas aí a mulher fala lá no trabalho do marido e o marido fala para os amigos lá no trabalho da mulher. Aí o que acontece? Abriu uma janela no casamento, todo mundo fica falando. Fica falando dos problemas. Aí depois as pessoas começam a esparramar e a gente fica bravo ainda. Ô, por que você foi falar aquilo que eu falei? Você tá entendendo? Então tem coisa que a gente tem que conversar entre o líder com o liderado. O líder com o liderado. Eu vi o Tiago Brunet falar que eles foram... Ele ia fazer uma cruzada, não sei se é o destino, em um país para fora. Então ele foi com a sua turma, né, que trabalha com ele no estúdio. E chegou lá antes deles se instalarem no hotel, que tinha alguns quartos. Ele falou bastante coisa lá que os amigos dele ficou triste. Falou que não era para deixar pasta jogada, que não era para deixar toalha molhada em cima do sofá, que não era para deixar nada fora de lugar. E alguns ficou triste. Mas ele percebeu que ficaram, não sei se é 4 ou 5 dias ali, correu tudo bem, ninguém deixou toalha molhada, ninguém deixou pasta sem a tampa, e foi tudo bem. Mas ele disse que foi necessário ele ter uma conversa primeiro. Então o diálogo ele vai evitar alguns transtornos que pode abrir algumas brechas no relacionamento. Seja esse no terreno social, no terreno espiritual, no terreno de liderança. Então eu quero mostrar dentro da Bíblia que o diálogo é o salva-vida do relacionamento. O diálogo é o salva-vida do relacionamento. Pessoas que não gostam de falar sobre o problema é porque não quer ter responsabilidade. Não quer ter responsabilidade. Certo? Então eu quero ler o texto sagrado aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22, queridos. A blasfêmia dos fariseus. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que a falta de diálogo procede. A queda de um reino, a queda de uma casa e de qualquer liderança. Olha só. E trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, é destruído. Olha Jesus dando uma chave para separação. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Um reino, para se tornar dividido, é porque não está tendo diálogo, certo? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quer dizer que aquela casa e aquele lar não vai subsistir, porque ela está dividida. Se ela está dividida é porque ninguém quer dialogar. É porque ninguém quer lavar a roupa suja. E muitas vezes aí vai lavar a roupa suja com amigo, com amiga, com pessoas que não estão preparadas. Por exemplo,
Uma pessoa vai falar do casamento para alguém que não é uma autoridade espiritual. Ela vai colocar a pessoa dentro da novela da Globo. Ó, faz que nem a dita da novela. Ela fez um trisal para pimentar o casamento. Você está entendendo? Um líder de setor vai falar sobre alguém. Ao invés dela buscar o encarregado, ao invés dela buscar estudar um livro de liderança, ela vai falar de uma líder, ela vai falar de um liderado para outro liderado. Aí aquele liderado fala assim, põe ela no corte, manda ela embora, sei como é que se aguenta. E às vezes a pessoa, às vezes o liderado é uma ótima pessoa. Só é necessário que o líder senta com ele e antes de ser um líder, seja um pai para ele. Porque talvez o liderado está com um problema em casa. Talvez na casa dele ele não tem nem o que comer. Talvez a merenda dele vai vencer ali na empresa. O pão que ele come de manhã. Talvez, você entende? Então a pessoa fala, manda ela embora. Você é boba, manda ele embora. Certa feita alguém chegou em mim e falou assim, tinha um rapaz que trabalhava conosco numa empresa, e o líder falou pra mim, tô querendo colocar fulano no corte. Falei, por quê? Ele é tão bom, tão honesto, tão simples, tão humilde. A única coisa é que tem que conversar com ele. Porque em vez dele cuidar da produção dele, ele fica levando as grades lá na beira do caminho para todo mundo, porque todo mundo vê que ele não sabe falar não. Então as pessoas falam para ele, ô gordinho, leva meu monte de grade lá, por favor. E ele arrastava. Com isso a produção dele ficava parada e ele não conseguia fazer a sua produção. Mas era uma ótima pessoa. Eu disse para esse meu líder, olha, conversa com ele. Ele é alguém que só precisa ser direcionado a fazer de forma certa. Afinal, um líder é aquele que dá visão, certo? Para o liderado. Chegou no dia do corte, eu pensei que ele tinha me ouvido. Chegou no dia do corte, mandou o rapaz embora. Um rapaz muito bom de trabalho. Só precisava conversar com ele. Aí entrou outro no lugar que só ficava perdendo o dia. Porque esse líder não quis dialogar com o liderado. Então Jesus ele está mostrando uma chave aqui para um reino. Olha aí para o nosso Brasil. Todos brigando. Está acontecendo o que Deus mostrou lá em Gênesis. Em Gênesis, Deus fez uma lista para o homem dominar. E nessa lista, Deus mandou o homem dominar os animais, dominar os peixes. Ele fez uma lista para o homem dominar. Ele só não colocou lá, domine homem, domine outro homem. Quando fala do homem na Bíblia, fala da mulher. Ele só não disse mulher. Domine outra mulher para você ser feliz. Homem, domine outro homem para você ser feliz. Então, a humanidade está fazendo o que Deus não mandou. Ao invés dela dominar o seu cachorro, que ele põe uma coleira no seu cachorro e fala, vamos passear, Totó? Vamos passear, Digby? Ele domina, Deus deu essa autoridade para ele. Ele coloca um freio no cavalo, uma rédea no cavalo, ele domina, está na Bíblia. Mas eu não vi Deus falar para o homem que para o homem ser feliz ele tem que dominar outro homem, ele tem que pisar em outro homem. E é o que está acontecendo no mundo. Por que existem as guerras? Certa feita, dois presidentes chamou o Billy Graham
para aconselhá-los. Sabe o que o Billy Graham falou? Billy Graham falou, ó, eu vejo vocês como dois meninos dentro de um quarto cheio de gasolina, tentando ver quem é que vai jogar o palito de fósforo primeiro. Mas o que vocês não sabem, que independente de quem vai jogar o palito de fósforo aceso primeiro, os dois vai sofrer as consequências. Porque pessoas vão morrer, pessoas vão perderem as suas vidas. E é o que está acontecendo no nosso Brasil, é o que está acontecendo em todos os lugares. A esquerda, para se sentir bem, tem que prender alguém da direita, e assim vice-versa. E biblicamente falando, Deus não deu ordem para o homem dominar outro homem. Deus deu homem para o homem amar o seu próximo, e isso ninguém faz. Então eles alegaram que Jesus expulsava demônio pelo chefe dos demônios. Tinha alguns que acreditavam, mas tinha alguns que falavam, isso daí é o filho do Zé e da Maria, ele herdou a profissão do pai, o pai é marceneiro, ele também é. Outros diziam, esse não é o filho de Davi, mas os fariseus, que ainda existe hoje, ouvindo isso, dizia, ele expulsa demônio, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então Jesus mostrou para ele que uma casa, um reino dividido, se os demônios, na hierarquia dos demônios, eles trabalhar um contra o outro, o reino deles vão dividir. E assim também, se Jesus expulsava demônio pelos príncipes do demônio, então ele disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então ele disse, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Ele mostra também lá na Torre de Babel, com o objetivo de fazer o pico da torre chegar ao céu, falavam a mesma língua e juntaram no mesmo propósito. Eles nunca chegariam no céu, porém, estavam aumentando seu orgulho, elevando seu orgulho. Juntaram milhares num só propósito. Sendo que Deus pegou um único homem, Abraão, que ouviu a sua voz e fez ele ser pai de nação. Então ali eles estavam chegando até então, não conseguiria concluir o que eles queriam. Mas Deus também mostrou ali a chave da divisão. Porque ele disse, desçamos. Quando ele disse, desçamos lá para ver, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E até aí estava tudo certo. Passa o cimento, passa o tijolo. Olha, precisa colocar mais cal nessa massa. Todos entendiam um outro. Mas o que Deus fez? Separou a língua. Um começou a falar uma língua, outro começou a falar outra língua, então não dialogaram mais. Eles estavam dialogando, passa o cimento, precisa colocar mais cimento, precisa colocar mais cal nessa massa. Então eles dialogavam e eles estavam tendo êxito, eles estavam unidos por uma coisa que Deus não concordava. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo desceu e confundiu a língua deles. E no momento que um falava, por exemplo, um falava inglês, só para nós
Só para nós saber o que eu estou querendo dizer. Um falava inglês, outro falava espanhol, outro falava português. Aí ia falar assim, ó, me passa o cimento aí. Não entendia mais o que o outro falava. O outro falava assim, ó, coloca mais cal nessa massa. O outro, o português não entendia que o inglês falava. E sabe o que fizeram? Dividiram, foram cada um para o seu lado. Porque o diálogo que eles faziam, ninguém mais entendia o outro. E aquela união acabou. Assim é numa casa, assim é num casamento, assim é numa liderança. Quando não há mais diálogo, então cada um vão para o seu lado. Cada um segue o teu caminho. E quem ganha com isso é o adversário. É o adversário. Então qual que é o salva-vida do divórcio? O diálogo. E qual que é o salva-vida do diálogo? O perdão. O perdão ele cura. Ele cura. Então não quer se dialogar. Não quer falar sobre as contas. O fim do mês chegou. As contas tá aí para pagar. E ninguém quer conversar sobre isso. De repente um fala mais com o outro. Um não tá gostando do procedimento do outro, começa a ficar magoado. E quando começa a ficar magoado, eu não quero mais conversar com ele, eu não quero mais conversar com ela, eu não perdoo o que ela tá fazendo, eu não perdoo o que ele tá fazendo, isso é demais. Não falo mais com ele, não falo mais com ela, e de repente é um dia que fica sem falar, de repente 2 dias, de repente 3 dias, de repente 4 dias, e não se falam mais. Por não se dialogar, a situação, os problemas ficaram parados, os problemas ficaram estancados. Os problemas ficaram estancados. Porque ninguém gosta de mudar. Ainda que a mudança possa resultar em melhora. Mas mudança traz transtorno. Quem aqui gosta de mudar de casa? Teve uma vez que eu tive que mudar 2 vezes, porque eu tive que sair daqui para arrumar algumas brechas na casa, na parede. E dentro de 2 meses eu estava de volta. É horrível. Porque causa transtorno, aquela bagunça. Aí aparece mais coisa que você tem do que você achava. Principalmente quem é pintor sabe. Tem um monte de lata que não pode jogar fora. Coisas que para outro não tem utilidade nenhuma, mas o pintor sabe que para ele tem. Agora, quando você não quer mudar, você está permitindo aquela situação. E com comportamento perpetuado é comportamento incessante. Quer dizer, que aquilo que você permitir continuará. A falta de diálogo que você não quer ter vai fazer o problema ser estancado. Ser estancado. E de repente ambos vai chegar a uma só conclusão. Que aquele líder chegou na conclusão? Ele via aquele rapaz pegar a grade de outros liderados
e levar até lá na onde tinha que levar, e falava dele por detrás para outros liderados que não tinha capacidade. Porque quando você pede conselho para alguém que é capaz, se é no sentido matrimonial, essa pessoa vai falar, não, continua, não larga do teu esposo não larga da tua esposa não. Você não prometeu que ia ser fiel na alegria e na dor? Você está num momento de dor, é agora que você tem que mostrar quem você é. Porque nós não vamos saber quem nós somos até que não sejamos testados. Não adianta falar você pode até que você não seja testado. Os problemas, quando eles chegarem, os problemas vai falar para você quem você é. Quando a adversidade chegar, a adversidade vai falar quem que você é. Se você é daqueles que permanece ou daqueles que se acovarda. Ah, mas eu sou assim, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não fala nada não, aquieta-te. Stop para você. Quando a provação chegar, ela vai falar quem você é. Não foi o que Pedro disse para Jesus? Pedro falou para Jesus, ainda que te abandonem, eu vou com o Senhor até a morte, meu mano. Tamo juntos, Jesus. Esses meus amigos aí, ó, pode abandonar o Senhor, mas eu vou com o Senhor até a morte. E ele ia mesmo, mas sabe de que jeito? Matando. Ele quase matou o ajudante do sumo sacerdote. Ele mirou a jugular, pegou na orelha. Sabe por que pegou na orelha? Porque Jesus estava por perto. Às vezes a gente faz tanta caca no relacionamento, a gente mira com tanta vontade a falar coisa que entristece o outro, a falar coisa que joga o outro para baixo, mas Jesus, ele está por perto e não deixa o pior acontecer em nossa vida. Pedro, ele sabia, ele achava que ele sabia quem ele era. Ele achava que ele estava pronto. Mas Jesus disse, Pedro, Pedro, Satanás vos pediu para se andar como trigo. Satanás, Pedro, pediu para te peneirar você, para separar o pior do melhor. E eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Por quê? Porque eles haviam brigando, havia uma disputa, quem era o melhor, havia uma disputa, quem Jesus gostava mais. Mas Jesus falou, quando você se converter, em vez de você querer ser o maior entre o seu irmão, você vai abraçar o teu irmão, você vai falar, eu preciso de você, eu te amo, eu não sou nada sem o seu apoio. E foi o que aconteceu. Quando os guardas chegou, Pedro fugiu e negou, porque ele não sabia quem ele era. Nós só vamos saber quem nós somos na hora que o teste chegar. Você só vai saber quem você é, marido, quando um dia, de repente, você for traído. Ah, se eu for traído, eu não perdoo. Pronto. Você é insensível. Você não tem o amor de Deus. Porque aquele que tem o amor de Deus, não há pecado que ele não perdoe. Você só vai saber quem você é, mulher, quando você sofreu uma traição. Ah, mas isso já é demais, não dá para perdoar. Então você não é filha de Cristo. Você não é filha de Cristo. Sabe? Aquela mulher lá do Charlie, Kirk ou Kirk?
está levando uma enxurrada de crítica, sabe por quê? Porque ela está seguindo o ministério do marido dela. Ela está fazendo os programas que ele fazia. Ela está tocando a obra missionária que ele tocava. E as feministas entram nas redes sociais dela e está dizendo assim, ó, quando uma mulher para, quando uma mulher desiste, aí elas aconselham a outra, vai em frente, não desiste, você precisa ir em frente, mas quando alguém segue em frente, elas começam a criticar, o seu marido faleceu ontem, e você tá aí trabalhando, e você tá aí lutando. Será que elas não percebem que quem tem Deus recebe uma força sobrenatural? Será que ela não percebe que quem tem Deus, até a tristeza salta de alegria? Eu sei disso, porque como eu falei aqui esses dias, as minhas irmãs, quando a minha mãe faleceu, elas tomaram injeção de manhã. E no outro dia, depois do fúnebre, elas cantavam perto de um gravador que tinha lá o hino da Cassiane, elas cantavam que nem canário, parecia que a minha mãe não tinha falecido. Porque a graça de Deus abunda na vida daqueles que seguem a Cristo. E naquele mesmo dia fomos na igreja, as pessoas admiraram. Agora, o que Jesus disse? Que aquele que perdoa mais, ama mais. Aqueles que perdoam mais, mais é perdoado. Porque se você faz uma coisa que você acha que é imperdoável e Jesus te perdoa, só assim você vai perdoar alguém que te ofendeu de uma forma que você acha que não tinha como perdoar. Mas você vai sentir que você está devendo. Você vai falar, eu também tenho que perdoar meu esposo, eu tenho que perdoar minha esposa, porque eu também desci num grau tão profundo de desconexão com o céu, de desconexão com Deus, e Deus também me perdoou, e da mesma forma que Ele me perdoou, então eu me sinto devedor também. Eu sinto que eu devo perdão para o próximo. Eu sinto que eu devo perdão para a minha família. Eu devo perdão para o meu esposo. Eu devo perdão para a minha esposa. Eu sinto que eu sou um devedor, porque Deus me perdoou de uma forma que eu achava que eu não merecia ser perdoado. Então o líder não conversou sobre o problema que o liderado tinha. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? O líder, por mais que Deus me direcionou a aconselhá-lo, ele não conversou com o liderado sobre as faltas do liderado. O liderado estava fazendo na simplicidade. Ele não sabia que o que ele fazia estava ajudando outras pessoas a proceder de forma errada. Porque cada um tinha que fazer a sua produção, fazer os montes de grade e levar lá onde estava o depósito de grade. Mas o que ele estava fazendo? Ele pensava que estava ajudando, estava prejudicando ele e estava ensinando os amigos dele a agir de forma errada. E o líder dele, ao invés de chamar ele, de conversar sozinho com ele, porque tem líder que gosta de chamar atenção no meio das pessoas. No meio das pessoas. Ele chama atenção no meio das pessoas. E de repente, ele não faz isso com todos. E aquele que foi chamado a atenção por ele no meio das pessoas, vai ficar magoado, vai ficar triste. E a raiz de amargura vai aumentando no coração.
E de repente, se ele pede desculpa, ele não chega pessoalmente na pessoa para pedir desculpa. Por exemplo, se eu chamei a atenção de alguém no meio de todo o liderado, eu vou ter que ser carudo e chegar no meio de todo mundo de novo e pedir desculpa para aquelas pessoas, citar o nome das pessoas. Se a pessoa chama João e Maria, eu tenho que falar no meio. Se eu chamei a atenção do João e da Maria no meio de todo mundo, depois eu tenho que, no meio de todo mundo, falar para o João e da Maria: olha, me desculpa, eu me excedi, o dia para mim não estava bom, eu peço perdão em nome de Jesus. O coração do João e a Maria, toda aquela mágoa que estava criando, vai ser jogado por terra. E o João e a Maria vai permanecer ali. Porque se você agredir alguém no meio do seu liderado e não pedir desculpa pessoalmente no meio do liderado, vai chegar uma hora que você vai perder aquelas duas pessoas. Aquelas duas pessoas vai sair dali. Ela vai procurar outra empresa para trabalhar, ela vai procurar outra igreja para congregar. Então quer dizer, ele ia falar com as pessoas sobre o liderado, mas não falava com o liderado. E mandou o liderado embora. Assim é no relacionamento conjugal. Ambos falam do problema, não entre si. Mas a mulher vai falar para as amigas, e o marido vai falar para os amigos. E assim por diante. Tinha que pagar a luz e os pais não falou pro filho: ó, tem essa luz para pagar, ó, tem a hipoteca para pagar, vamos pagar, filhos? Mas não, aí os pais vão falar lá no trabalho: meu filho não ajuda a pagar a luz, minha filha não ajuda a pagar a hipoteca, o dinheiro que eles dão é pouco. Quer dizer, a roupa suja que devia lavar em casa, vai lavar fora de casa. E o perdão, ele cura, sim ou não? Às vezes tem uma geladeira que dá para você consertar ela. Mas de repente você abandona ela. E lá na frente você vai falar assim: nossa, se eu tivesse arrumado a geladeira, eu tinha uma economia ainda. Porque eu tô sem essa economia que eu tô precisando agora, porque eu troquei de geladeira e não precisava. Hoje as pessoas também, elas não querem consertar o relacionamento. Elas querem encostar, elas querem procurar outra, elas querem trocar, porque elas não querem perdoar. O maior conserto do relacionamento é o perdão. Porque o perdão só busca dialogar quem está pronto para perdoar. Porque aquele que não está pronto para perdoar, fala: eu não vou conversar com ela, eu não vou conversar com ele, eu não vou conversar com meu pai, eu não vou conversar com a minha mãe, eu não vou conversar com meu filho, ele que me deve satisfação, não eu para ele, eu não vou conversar com a minha filha, ela que me deve satisfação, não eu para ela. Ela que quiser que vá embora, ele que quiser que vá embora. Porque não quer dar o perdão. O perdão é o salva-vida do diálogo. E o diálogo é o salva-vida do relacionamento. Seja em que ambiente, em que setor for.
É por isso que as pessoas na hora, elas falam assim, eu tô pronto para viver na alegria e na dor. Na alegria ele vai bem. Quando tem dinheiro no bolso, vai bem. Quando tá todo mundo trabalhando, vai bem. Quando tá comprando as roupas de marca, vai bem. Mas quando não tem dinheiro para pagar a conta, mas quando não tem dinheiro para comer aquela pizza costumeira de fim de semana, aí o bico começa a ficar que nem bico de tamanduá. Aí ninguém tá afim de dialogar. Às vezes é necessário renunciar à pizza do fim de semana para fazer uma vaquinha para pagar o aluguel. E a pessoa sabe disso. Vamos embora logo, vamos logo comer essa pizza, porque eu tô vendo aí que não pagou o aluguel ainda, eu tô vendo que a minha mãe e meu pai vai pedir o dinheiro da pizza para pagar o aluguel. Vamos. Foge do problema. Ô mãe, ô pai, vai ter que trocar de casa? Vai. Lembra quando você preferiu comer a pizza de que ajudar a pagar o aluguel? Então hoje as pessoas estão trocando. Ela não percebe que o casamento só está acabando, que a família só está desentendendo. É porque ninguém quer conversar. É porque ninguém quer falar sobre o problema. Não vem falar nada pra mim não quero nem ouvir isso. Não quero nem ouvir. Você tá entendendo? Não tem responsabilidade. Não é verdade? Não tem responsabilidade. Aí então depois fala, olha, eu fiquei sabendo que você tá solteira, mulher estão tudo igual. Fiquei sabendo que você tá solteira, amiga. Ô amiga, você tá solteira? Agora é eu e você, homens são tudo igual. Se homens são tudo igual, da onde a mulher foi tirada? A mulher foi tirada da costela do homem. Aí o homem fala, mulher são tudo igual. Mulher é igual você, porque ela foi tirada da tua costela. Mas é a falta de diálogo. Usa o salva-vida do diálogo, gente. Qual que é o salva-vida do diálogo? O perdão. Usa o salva-vida do diálogo, o perdão. Mas eu quero dialogar, mas ele não quer, eu quero dialogar, ela não quer. Sabe por quê? Porque os dois querem ter razão. Ao invés de querer ser feliz, ambos querem ter razão. Certo? Ao invés de quererem ser felizes, ambos querem ter razão. Então a casa começa a dividir. Porque eu não se humilhe. Não, ela tem que se humilhar. Foi ela que falou primeiro. Não, foi você que falou primeiro. E vai. E o que acontece? Acontece o que Jesus falou. Uma casa dividida não subsistirá. Um casamento onde não tem diálogo não subsistirá. Aí se ele não dialogou ali, é porque não soube perdoar ou pedir perdão. Aí vai para outro relacionamento. Aí o diabo já sabe o ponto fraco. O diabo já sabe que a Maria não gosta de perdoar e nem de pedir perdão.
O diabo já sabe que o João, que ele acabou o casamento do João e da Maria, porque no primeiro relacionamento eles não perdoaram e nem pediram perdão. O diabo vai usar a mesma chave. Ele vai fazer a mesma coisa, porque o ponto fraco é não perdoar. O ponto fraco é não pedir perdão, porque o perdão conserta. Conserta. Aí, como a pessoa... eu tenho que ir no depósito de perdão. Eu tenho que ir e aprender a perdoar. Com quem? Com Jesus. A Bíblia fala que nós temos que ter os mesmos sentimentos dele. Os mesmos sentimentos. E olha, Judas estava na mesa. Judas era o traidor. Jesus sabia. Jesus amou ele. Jesus tratou ele melhor do que os outros discípulos. Sabe por quê? Porque quem precisa de atenção não é quem está bem. Quem precisa de atenção não é as pessoas porque elas te pagaram uma pizza, porque elas te pagaram um lanche, porque elas te convidaram para você e o teu esposo ir jantar e pagou a janta. Quem precisa de atenção é quem está ferido, é quem está doente. João falou assim: Senhor, quer que nós oramos para o teu Pai mandar fogo do céu e fazer churrasquinho daqueles que não tá te aceitando? Jesus falou: João, que espírito que é esse, João? Esse espírito não é o meu, não, porque eu vim para salvar a alma do homem e não para destruir a alma do homem. Eu vou falar tudo e vou voltar aqui de novo, sabe por quê? Porque lá no perfil do meu Facebook ainda tem um neguinho lá que sou eu. E se você não gosta da palavra, não precisa entrar no Face, no meu Face para ver. Sabe outra coisa que acaba relacionamento, gente? Sabe outra coisa? Vamos supor que um dia meu filho casa. Aí, assim como você casou, a sua esposa e os seus filhos são a tua família. A sua mãe, mano. A sua mãe, mano. O seu pai, mano. O seu pai, mano, são os seus familiares. Os seus irmãos são os seus familiares. A sua família é a sua esposa e seus filhos. Aí, o meu filho combinou com a esposa dele de ir num churrasco da sogra dele. Ele já combinou primeiro, a esposa dele recebeu o convite do pai dela e falou para ele, falou: amor, meu pai e minha mãe quer que a gente vá no churrasquinho lá. Aí eu ligo pro meu filho e falo: ô filho, vem pra cá hoje. E pra ir, pai, né, já tem um compromisso. Aí eu falo: não, você tem que vir pra cá. Não quero saber. E ele acaba, se ele manter firme a batuta e falar: eu não vou, porque eu já tenho um compromisso com a minha esposa. E o compromisso veio primeiro do que o do Senhor. Numa próxima vez a gente vai estar aí. Agora, se ele não ter sabedoria, ele vai discutir com a esposa dele.
Ele vai falar, meu pai quer que nós vai para lá também, e agora? Aí a esposa dele vai falar assim, mas meu pai e minha mãe nos convidou primeiro. E quando o pai não faz isso, é a mãe. A mãe liga para a filha, filha, eu quero todo mundo aqui hoje, você tem que vir também. Mas mãe, eu já tenho compromisso. Mas muitas vezes ela quer fazer a vontade da mãe. Então ela cancela um compromisso que ela firmou com o esposo dela para fazer a vontade da mãe. Ah, mas meu pai não entende disso, ele não é crente, ensina ele. Minha mãe não entende isso, ensina ela. Porque a mãe precisa aprender, o pai precisa aprender. Aprender o quê? Ô filho, tá tudo bem aí, meu filho? Tudo bem com o teu selinho? Tudo bem aí com a tua esposa? Tudo bem. Olha, a gente tá dando um churrasquinho aqui. E a sua presença aqui da sua esposa é indispensável. Mas se vocês não tiverem outro compromisso, se vocês não tiverem outro compromisso, a presença de vocês aqui é indispensável, certo? Ai, mãe, ainda bem que a mãe entende. Ainda bem que a mãe tem o sentimento de Cristo. A gente já tem um compromisso, mãe. A mãe da minha esposa vai ter um negocinho lá. A irmã da minha esposa vai estar noivando e a gente vai lá. Ô filho, vai sim, tá? Mas vem amanhã aqui então, se quiser, vai sobrar. Teu pai comprou bastante coisa. Ô Glória, calabá! É assim que funciona. É a palavra! Paulo, ele diz que tudo que for fazer, tem que fazer dentro da palavra! Ah, mas se eu fazer, eu vou entristecer. E daí? É melhor eu entristecer o homem de que entristecer a Deus. Ah, já faz 2 dias que eu não converso com meu esposo. Faz 2 dias que eu não converso com a minha esposa. Abre o salva-vida. Abre o salva-vida logo, porque eu já vi pessoas falar faz 1 mês que eu e meu marido não conversa. E a Bíblia fala que quando um casal vai dormir de cara virada, pode rachar o peito de orar na madrugada, que Deus não recebe a oração. Deus não recebe. Está entendendo, queridos? É tudo na palavra. É na palavra. Você entendeu bem? Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante, Jesus ele mostra uma chave. O capeta pode separar uma casa. O capeta pode fazer alguém se divorciar. É a falta de diálogo. É por não querer perdoar. É por não aceitar o perdão. A Bíblia fala que quando alguém atingir uma face, você tem que dar outra. Não está falando fisicamente, não. Que se alguém me bater de um lado, eu tenho que falar, bate nesse lado também. Deus está falando assim, que se você caminha tantas milhas com alguém, se você tem 1 ano de amizade com alguém, é milha. Se você tem 30 anos de amizade com alguém, e essa pessoa te ofender,
ofereça outra face perdoando esta pessoa. Ofereça outra face falando, eu te perdoo, porque eu também posso te ofender um dia. Ah, mas ela traiu o marido. Quem diz que o marido também não pode trair? Olha só, eu vou para a Bíblia, cara. Eu vou para a Bíblia. Deus, ele disse, terei misericórdia de quem tem misericórdia. Por exemplo, o marido, a esposa foi tentada e ela traiu. E ela chega no esposo e fala, esposo, eu fiz isso contra você. Vai doer no esposo? Vai. A carne vai falar não perdoa mais? Vai. O marido vai precisar de um tempo para assimilar aquela traição? Vai. Mas se ele ama, ele vai pedir graça para Deus, para perdoar. Ele vai ter misericórdia. Tecalabá. E lá na frente, quando ele for tentado a trair a esposa dele, como ele teve misericórdia da esposa, Deus vai livrar ele da tentação, porque da mesma forma que ele teve misericórdia da esposa dele, Deus vai ter misericórdia dele e vai dar o escape para que ele não proceda na mesma situação. Mas se ele não teve misericórdia, não te perdoo. Não te perdoo. Mas, amor, não. Mas, amor, não. Mas deixa eu te falar, não. Não quero mais te ver. Lá na frente a tentação vai vir para ele. E ele vai ser tentado. Como ele não teve misericórdia, ele vai cair em tentação. Na mesma situação. E tem mais, querida. Às vezes a gente acha que a gente vai estar sempre por cima. A gente vai estar sempre por cima. Então por isso que a gente não abre a porta do perdão. Então por isso que a gente não abre a porta do amor, porque a gente acha que a gente vai estar sempre por cima. Nem sempre. Aí quando a gente está por cima, a gente fecha a porta para todo mundo. E um dia, quando estivermos por baixo, porque a vida é assim, mano. Aí, ninguém vai abrir porta para nós. Ah, ninguém me dá isso. Ah, ninguém quer fazer isso para mim. Mas quando eu estava por cima, eu fiz. Eu fiz quando eu estava por cima. Eu visitei pessoas nos hospitais quando eu estava por cima. Quando aquela pessoa passou na porta pedindo um prato de comida, eu dei um prato de comida. Eu dei uma peça de roupa. Às vezes tem peça de roupa no guarda-roupa que tá lá e eu não uso. E de repente eu falo, eu não sei porque eu comprei isso, eu não uso. Você comprou para doar para alguém, mané. Mas como você é mão de vaca, dá tchau com a mão fechada, então tá lá aquela peça de roupa, tá
cheirando mofo, você nunca usou, mas não cede para ninguém. Aí depois vê alguém ganhando as coisas, fala assim, ai, você tem sorte, viu? Eu nunca ganhei nada de ninguém. Porque nunca deu nada para ninguém, mané. É assim que funciona. O diálogo é o salva-vida do divórcio. E o perdão é o salva-vida do diálogo. É. Eu quero fazer uma oração aqui Eu quero fazer o apelo também primeiro. Que ele quiser aceitar Jesus, vai levantar sua mão, vai responder assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome e o nome da minha família no livro da vida, para que eu possa ter parte na vida eterna. Restaura o meu casamento, restaura a união da minha família. Traga de volta aqueles meu filho que foi embora de casa. Eu estou arrependido, Senhor. Tira da cadeia o meu filho que está preso. Traz a minha filha de volta, Senhor. Hoje eu reconheço que eu errei. Senhor, me perdoa. Em nome do Senhor Jesus. Então repete comigo: Senhor Jesus, me fortalece, enquanto eu me empenho em ser mais parecido com o Senhor. Sincero, honesto e confiável. Obrigado. Enquanto vamos conseguindo o teu padrão. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Procura a tua dor aí agora. Procura o mal incômodo que você estava sentindo aí agora. Procura aí essa queimação agora. Procura aí, ó. Procura aí agora. Você ouviu a palavra e Jesus está te dando saúde. Para mostrar para você que a palavra é vida. Que a palavra é vida. Que a palavra é vida. Deus abençoa. Bom final de semana.